Oi pessoal, bem-vindos de volta ao canal e bem-vindo a mais uma série de reviews que teremos aqui no canal. Porque hoje a gente tá aqui pra falar de Foundation, a nova série da Apple TV Plus, baseada nos livros do Isaac Asimov, que começamos a assistir agora nesse fim de semana. Já saíram 2 episódios. Começou nessa sexta, né? Mas já começou com 2 episódios, assim. Parece que é o que se faz agora, sabe? Tipo, tu não lança um episódio, tu lança 2 logo, 3. Mas eu prefiro que pelo menos seja semanal. Então prefiro que seja semanal. É pra começar já? Antes da gente começar, não esquece de dar joinha se você gostar do vídeo, comentar aqui embaixo o que você achou dos episódios. Pode falar. O que você achou dos episódios, se você já assistiu. Se você não assistiu ainda, a gente recomenda muito que você assista antes de ver a nossa review, porque nós, obviamente, vamos falar de spoilers. Sim. E se você quiser ser nosso apoiador pelo apoia.se/canal SideQuest, como a Débora de Oliveira Bastos, pode ser pelo clube de canais, ou pode ser se tornando um sub lá no nosso twitch.tv/SideQuestLive. Nós temos um grupo privado de WhatsApp e nós fazemos watch parties aos sábados com a galerinha. Antes de mais nada, falar que é a fundação para as pessoas que não conhecem, Vai porque lá. o nome talvez seja meio genérico demais para algumas pessoas conhecerem. E os 2 primeiros episódios não explicaram muito bem Não o que é. explicaram, exatamente. Basicamente, Fundação é uma série de livros do Isaac Asimov, que é um dos maiores escritores de ficção científica da nossa história. Ele foi o cara que criou as 3 leis da robótica, ele criou a história do Eu, Robô, ele escreveu livros como A Lei da Eternidade, que falam bastante sempre sobre ficção científica. Mas Fundação é meio que a torre negra dele em relação a Stephen King, se pegar Stephen King, por exemplo. Ele é as Crônicas de Nárnia do C.S. Lewis, ele é a grande Magnus Opum A dele. epopeia. Exatamente. Porque, pra começo de conversa, ela é uma história que não tem robôs, né? Ali foi depois de um futuro, eles passam num futuro do Império Galáctico, onde se teve uma revolta dos robôs e eles foram todos destruídos e se odeiam agora robôs e não se tem mais robôs no mundo. Isso me lembra muito uma outra série que a gente viu recentemente, que agora vai ganhar a 2ª temporada. Qual? O que me lembrou muito também isso, Picard. Picard, Só que a diferença é que ali eles usavam os computadores para cálculos. Porque como ele é um pouco antigo, esse livro é lá do começo dos anos 70, ele não tem ainda ideia de computador para fazer cálculos. Sim, e daí eu pensei. Duna também tem isso. Eu pensei em diversos momentos que é o que é um Star Trek melhor do que Picard foi. Porque eles pelo menos propõem algumas discussões que são interessantes, que é uma coisa que Picard não fez. Sim, não, o Isaac Asimov como escritor, eu sou um baita no fã dele, ele é um cara muito inteligente e ele faz assim, as histórias dele não são assim os personagens mais ricos, não é não tem aquela riqueza do personagem, do detalhismo, mas ele conta grandes histórias com muita moral interessante, assim. Principalmente quando ele fala de robôs, que ele fala sobre filosofia, sobre o que é ser humano, sobre o que é ser um autômato e tal. E inclusive esse negócio do cálculo também tem no Duna, eles não têm robôs por causa disso também, mesmo motivo. Mas enfim, Fundação se passa nesse Império Intergaláctico, que durou mais de 12 mil anos. 12 mil anos? 12 mil isso que diz na série. É isso aí. Ele tá 12 mil anos funcionando, ele se alastrou por basicamente toda a galáxia conhecida. Fora ali, ele tem um limite muito inalcançável e ao mesmo tempo ele parece estar pujante, parece estar super forte. Só que vem esse cara que é um estudioso que criou uma nova ciência, que a gente não soube muito sobre ela. Eu não sei se eles vão explicar muito, porque eles logo explicam no começo o que é a psicohistória. A psicohistória é uma junção da sociologia, da psicologia, da história e da matemática, que consegue prever os grandes movimentos de uma civilização. Porque eles conseguem ver que são cíclicos, eles conseguem ver os problemas acontecendo e eles conseguem, a partir utilizando todas essas ciências, eles conseguem prever com precisão o que vai acontecer nos próximos anos, nas próximas décadas, milênios e centenas de anos. E esse Harry Seldon, que é o criador dessa ciência, ele conseguiu prever que o Império vai ruir. E vai ruir rápido. Tipo, 12 mil anos que foi construído, ele vai ruir que nem... é basicamente Roma. É basicamente Roma. Ele vai ruir muito rápido porque eles não veem... Eles são tão grandes que eles não veem que eles estão sendo corroídos por dentro. Né? Então, basicamente, isso que acontece. Então, o que ele propõe? Ele propõe a criação de uma enciclopédia, uma fundação para criar uma enciclopédia que vai juntar todos os conhecimentos desse universo, porque ele diz, não tem como a gente impedir que isso aconteça, mas a gente pode encurtar o momento de escuridão. Essa é a parte mais legal, porque eu acho assim, tipo,
vai acontecer a merda, não tem como evitar a merda, vai acontecer, a gente vai entrar num período de 1000 anos de perder tudo que a gente tem até agora, uma era da escuridão completa no universo, mas a gente pode garantir que que as coisas vão voltar ao normal mais rapidamente, juntando todas essas informações e todas essas coisas. E a partir disso, então, nós vamos fazer essa fundação que vai criar essa enciclopédia Tá. O que me posa uma pergunta que provavelmente eles vão responder, que é como é que as pessoas vão conseguir interpretar essa enciclopédia, se elas não vão saber ler, elas não vão saber a língua. Vai ter resposta. Vai ter resposta. Porque o Misa leu e eu não li, então a gente tem... É uma série de 7 livros, tá, mais ou menos, e eles vão... E é muito interessante a forma como se desenrola, quero ver como é que vai ser na série, porque na série ela tá afeiçoando muito a personagem, mas eu acho que isso vai mudar logo logo. Porque cada livro, ou melhor, cada livro desses aqui praticamente que tem, ele pula gerações, sabe? Então, tipo, esses personagens que tu conhece em algum momento, eles vão ser conhecidos como os heróis daquela época, mas é isso, sabe? Tipo, tu não vai saber mais muito deles, tu não vai ter mais muita coisa que saber deles, e a gente vai, pra gente poder acompanhar justamente, porque ele não foca no personagem, ele foca na fundação, na história e na humanidade tentando sobreviver e tentando voltar a... porque se ainda vai levar 500 anos pro Império ruir, tem muita coisa que pode ser aprendida em 500 anos, então não pode, tipo, acabar com a Gal ali. E o próprio Império não vai cair... De uma hora pra outra. Vai se deixar cair, né? Não vai se deixar cair, ele vai lutar contra isso também. Então, botando tudo isso assim, mais ou menos assim... Pra explicação o que é a Fundação, essa série pra mim me surpreendeu muito positivamente. Muito positivamente. Muito positivamente. Pra mim, como leitor, eu sou um cara que reclama muito de adaptações, e eu digo sempre, olha, não precisa ser necessariamente literal, não precisa ser uma adaptação exatamente como é. Então todas as liberdades que a série tá tomando até o momento, e eu espero que elas sigam, depois a gente vai falar um pouquinho sobre o final desse último episódio, que me mexeu um pouquinho comigo, mas todas as liberdades que estão tomando não estão descaracterizando os personagens, não está descaracterizando o tom do livro, que ele é um livro mais leve, ele não é tão pesado que nem ele é, mas eu entendo por que eles estão fazendo isso. E ele está dando um pouco mais de informação sobre outros fatores que a gente não vê nessa história sendo contada, porque essa história, no momento que acaba o primeiro, que eles decidem que eles vão ser exilados, já pula pra 35 anos no futuro, lá onde a gente viu a Salvor Hardan conversando lá com as crianças e tal, bibibibobobó. Então tu não sabe o que aconteceu naquele meio tempo, mas eles estão mostrando a decadência, mostrando o que está acontecendo, mostrando a violência, e isso é uma coisa que pra entretenimento é bom. Pra isso que a gente tá assistindo é bom. Porque aquela cena da explosão, por exemplo, que da explosão do elevador acontece e tal, não é tão... É chocante e tal no livro e tal, mas não é tão gráfico como é ali. Então é legal tu ver isso aí, e eu acho que assim ele consegue trazer uma experiência mais poderosa pro espectador. Eu gostei muito. Eu me surpreendi com o quanto eu gostei. Eu gostei muito do tom da série, eu gostei especialmente dela visualmente. Eu acho ela muito interessante visualmente. Principalmente na questão das roupas, de como elas se portam. Principalmente a robô. O fato de que ela tá sempre assim, ela tem aquilo. E aquelas 2 delegações que foram lá. Por isso que eu achei, tipo, muito Star Trek, sabe? Tipo, sim. Os olhos e as marcas e a religião e tudo isso. E tudo isso vai voltar, vai ser bem tocado, porque a Fundação vai se focar muito na parte da diplomacia, porque ele é um cientista, ele não quer fazer guerra, ele não quer fazer nada disso. Ele é um imperador. E falando em imperador, eu adorei a ideia do imperador, de deles serem 3, um criança, um adulto e um velho, clones da mesma pessoa que são clonados há tanto tempo, e que isso é uma das grandes motivos da derrocada deles. Que é muito legal, porque se eu não me engano no livro não tem isso, tá? Porque se eu não me engano nos livros a gente não tem isso, não tem essa ideia do imperador ser um clone com uma versão criança, adulta e uma mais velha. Mas eu achei muito interessante, realmente. É uma coisa extremamente egocêntrica. Exatamente. É um jeito muito fácil de tu mostrar o egocentrismo desse império, sabe? Exato. O fato de que eles se chamam de império, sabe? Não de imperador, que eles não têm nome. É uma coisa eles são Dawn e Dusk Day. Só eu fico me perguntando assim,
o que é Day, ele envelhece até ele ser Dusk? Sim, E quando é que ele passa a ser Dusk e Day? Eu acho que bate uma certa idade. Quando bate uma certa idade, eu acho que o Dusk é aposentado ali quando ele Sim, mas aí, tipo, o Day, uma hora ele não vai mais ser criança, então... Não, aí ele vai ser tipo um imperador emérito. É isso que eu fico pensando, assim, como é que as coisas exatamente acontecem. Mas é muito interessante, é uma coisa interessante de se pensar. Muito legal. Eu acho o Lee Pace genial, eu acho que esse é o tipo de papel em que ele é o melhor, sabe? O que ele fez mesmo antes? Hobbit, ele é o pai do Legolas, ele é o perfeito. Ronan. Perfeito. Eu sempre esqueço o que ele é. Ronan. É o Ronan do Guardiões da Galáxia. Eu acho ele muito bom. Eu acho que ele se porta muito bem. Eu adorei aquele mural das almas. Eu achei muito legal. E ver ele matando um cara que trabalha pra ele há mais de 60 anos, já assim, sem nem titubear, já me deixa saber exatamente que tipo de pessoa que ele é. Sem precisar ter falação. Porque no momento, a gente tá assistindo também Midnight Mass, do Mike Flanagan. E é o noite e dia, assim. No pun intended. Porque tu aprecia um pouco mais as séries que te mostram as coisas, em vez de só ficar falando. Até porque o que eles falam em Fundação quase nunca faz sentido, porque tu não tem todas as peças. Não, e é muito difícil de tu... Até pra mim, que leu os livros com essa história, às vezes tu dá uma titubeada, porque é muita informação que eles têm que jogar. Eles não te falam o que são as coisas. Não, mas eu acho muito bom da forma como eles conseguem passar informação, muita informação muito rápido, sem precisar desse monte de discussão. O que me deixa até um pouco triste, porque eu queria ver mais as conversas dele, sabe? Porque eu gosto de ver as conversas do Seldon. O Seldon é um personagem muito legal. E ele vai, tipo, sumir agora, porque as coisas que aconteceram no último episódio, e enfim, a história continua. O Seldon não vai continuar existindo. Né? A história precisa continuar sem ele. Então... Ele não é a história. Ele não é a história, exatamente. E aí tá, nós vamos pro segundo... O primeiro episódio, eu acho que foi quase literal em relação ao livro. O segundo episódio é uma coisa completamente diferente. Porque o que acontece? A gente não tem essas informações, eu não tinha essas informações, então a gente entrou nesse limbo, assim, tá, o que aconteceu? Por que tá acontecendo isso? E eu acho que é legal pra preencher algumas lacunas, tá? Vamos direto pro final ali, eu acho, tá? Porque eles estão ali tentando entender as coisas e tal. Não, senhor. Primeiramente... Eu achei mais enrolado esse episódio, tá? A coisa que pra mim meio que deixou esse episódio pior do que o primeiro foi o romancezinho. Sabe? Tipo, dar a entender que eles estão juntos é uma coisa, mas eles focaram demais nessa questão de romancezinho. Sim. Mas eu acho que teve momentos muito interessantes, sabe? Tipo, a discussão dela com a menina que tava grávida, sabe? E essa questão de, tipo... guardar os óvulos. E eu não sei se são os óvulos fecundados, né? Porque eles chamam de zigoto, então eu presumo que sejam os óvulos fecundados. Então, tipo, quando ela fica grávida, ela vai lá e dá o óvulo fecundado e retira, sabe? Achei isso excelente, ótimo, porque a conversa que ela tem com a menina é perfeita, sabe? Aqui não é um lugar pra grávidas, tem muita radiação, etc. E, principalmente, eu acho que o que mais podia levantar discussões, mas que eu não sei agora se a gente vai ter por causa do que aconteceu com a Gale no fim do episódio, é quando ela teve aquela reunião com eles, sobre o que ia na fundação, e daí como é que a gente vai numerar quantas coisas vão entrar se a gente não sabe nem como contar elas. E isso é muito bom, porque, tipo, a gente vê isso na nossa cultura atual, da questão de o vencedor sempre contar a história, sabe? Sim. Então, e apagar a história de quem perdeu. A gente vê, principalmente aqui no Brasil, dos nativos, dos índios, como os brancos que contam a história dos nativos morreu. Então, se fosse a gente, o nosso governo, digamos, fosse fazer uma fundação pra salvar tudo que tem no Brasil, eles não iam salvar o Tupi-Guarani, sabe? Eles iam querer salvar a Bíblia, coisas assim, nada contra a Bíblia, mas né? Mas eles iam da nossa cultura branca, vamos dizer assim. A nossa cultura basicamente que não é a cultura realmente brasileira. É aquilo que a gente formou depois dela. Como se aquilo não tivesse o mesmo mérito e validade que tem. E daí ela vai lá citando, tipo, a quantidade de pessoas que usam tal sistema de tal jeito e tal. Aí é complicado, sabe? Tu decidir, tu põe tudo, ou tu decide por o que a maioria usa. Tipo, por exemplo, a gente usaria o sistema métrico, a gente guardaria o sistema métrico e fingiria que aquilo que os americanos usam não existe, porque o mundo inteiro usa o sistema métrico. A gente salvaria o inglês ou a gente salvaria o chinês?
Sabe? Tipo, é uma discussão interessante de se ter e eu gostaria de ver mais esse tipo de discussão. Ainda mais porque eles estão tentando salvar uma galáxia inteira e não um mundo. Sim. E tem uma coisa interessante que aconteceu no final desse episódio que pra mim foi um pouco chocante também, porque eu tava pensando, mas o Harry Seldon, depois da situação que eles são exilados, ele diz, eu estou acabado. E aí não fala o que aconteceu com ele, se não me engano, provavelmente fala em algum momento do livro, mas eu não lembro muito bem o que aconteceu com ele na história. Eu acho, mas ele morre. Deu a entender que ele tava doente. Tá, tem uma teoria que eu tava pensando depois e tal, fiquei até dei uma lida pra tentar entender por que eles tinham matado ele, porque eu não lembrava muito bem da história, que faz sentido. Mas aí, como eu não sei também o que vai acontecer, mas é uma coisa que a gente pode discutir porque não é um spoiler. É aquela ideia dele não querer que seja focado em uma pessoa, de ele não querer que eles idolatrassem ele, porque ele tá salvando todo mundo, e de eles não dependerem dele pras coisas. Então ele planejou o próprio assassinato, porque diz no começo que ele, né, é um assassino. É um assassino, um matemático e um mártir. Dá pra entender por que o filho dele tava tão puto com ele o tempo todo. Porque ele ia ter que fazer isso, ele sabia que ele ia ter que fazer isso. A pergunta que fica, e eu não vou poder responder isso aqui porque daí seria um spoiler, é o que aconteceu e o que vai acontecer com ela. Porque eu achei, por alguns momentos, que ela seria a mãe da Salvor Hardan. Eu acho que ela é. Que ela é a personagem... Mas ela diz no começo da narração que ela nunca chegou a términos. Então eu sei pra onde ela tá indo. E eu não posso falar. Isso, não fala porque eu não quero spoiler. Não posso falar porque é spoiler. Mas assim, eu fiquei meio assim no momento que aconteceu aquilo. Depois que eu parei pra pensar, faz sentido. Tudo aquilo ali faz sentido. Porque não tem... Eles inclusive não tem... eles não levaram pra términos, eles não levam pra términos alguns tipos de pessoas que eles não querem. Porque a ideia de eles estarem lá em términos e fundarem a Enciclopédia Galáctica é que eles não tenham acesso e eles sejam completamente bloqueados do acesso à psicohistória. Para que eles não fiquem tentando só se basear em prever. Vão ficar prevendo o futuro o tempo todo. Então a ideia do Seldon era: nós vamos mandar vocês para lá, as pessoas com inteligência, que vão montar essa Enciclopédia Galáctica. Por isso que ele mandou a Gale embora também. Eu acredito que sim. Entendi. Então aquele negócio que eles não podem chegar perto é a psicohistória. As previsões? Não, aquilo que as crianças estão tentando chegar perto no começo do primeiro episódio. Não, é uma outra coisa que vai... Que daí, a primeira vez que eles têm o Vault, tem aquele cofre que aparece no começo do episódio, né? Sim, que se passa 35 anos no futuro, etc, etc. E isso é uma coisa que vamos dizer assim, é o legado do Harry Seldon pra eles, que no momento certo vai se abrir. Entendi. Mas aí agora daí eu vou deixar pra vocês descobrirem o que acontece nos próximos episódios. Mas eu acho que ela é filha da Gale com o Reach. Porque a gente vê ela tirando o óvulo naquele momento. É verdade, ela tirou o óvulo. É verdade. Uma outra coisa interessante que eu quero comentar é que esses personagens, tanto a Gale quanto o Salvor Hardan, são homens, né, na história do Isaac Asimov. E eu achei que foi interessante porque os nomes, eles são meio... Sabe? Não, tipo, eles sem são gênero. Assexuados. E eu achei legal que, tipo assim, essa mudança não afetou em absolutamente nada ser uma mulher. Eu achei interessante, achei uma escolha interessante, achei uma escolha divertida, porque dá essa leveza, assim, essa coisa diferente pra história, dá esse clima novo pra história. Cria essas novas possibilidades de coisas que estão acontecendo ali. E eu tô muito curioso pra ver o que vai acontecer em seguida, porque... eu fiquei muito satisfeito com essa representação. Inicialmente, quando eles pensaram em adaptar a Fundação, tinha um papo que ia ser o Roland Emmerich que ia fazer. Eles não iam deixar. Não é que não iam deixar, eles tinham contratado ele já tinha preparado o primeiro esboço do roteiro. Pra fazer filme, então tipo assim, é um filme que não ia rolar pra contar essa história no filme. Ia passar mais tempo destruindo coisas. Exatamente, vendo o Império ser destruído do que qualquer outra coisa. Eu não confio muito no Roland Emmerich pra fazer uma boa história, então eu acho que não seria uma boa. E eu fiquei pensando muito, porque eu fiquei pensando, cara, não tem muita ação nessas histórias. Essas histórias são eles resolvendo as coisas com um diálogo, igual um Star Trek. Então por que tu vai botar um diretor que é o tipo Roland Emmerich? Fora o começo ali da decadência do Império, que vai ter um pouquinho mais de luta, algumas coisas assim. Uma outra coisa que eu achei legal também foi os escudos pessoais que eles usam. Achei muito legal aquilo lá. E a forma como eles introduzem, que não é uma coisa muito jogada na tua cara, mas que é muito interessante. A forma que ele encosta nele, não dá pra encostar.
Tem esses detalhezinhos assim da ficção assim que são muito bem feitos. E eu gostei muito também da maneira como eles explicam as nuances pra criança. Sabe? O subtexto, as nuances, nos presentes, na música do caçador. Muito legal isso. Muito e legal ele tem esse olhar ingênuo, infantil, que é quase o nosso olhar, porque a gente não tá entendendo o que tá acontecendo. E eles estão ali pra guiar ele. E é muito... é muita dicotomia entre... Do Império, ele tá falando do Imperador, no caso, do Império. Do Imperador. Como eles tratam ele com tanta doçura e as outras pessoas com tanta raiva, sabe? Com tanta violência. Eu tenho uma impressão também quando ele pergunta, até quando ele pergunta assim pra ele, como é que tu tá te sentindo em relação a esse ataque? Ele diz com medo. Então, tipo, me dá a entender assim que, tipo, o Dusk seria uma versão mais sábia dele, que vai dizer pra ele como teoricamente, ele agir, né? Porque eles já acham que ele tá falhando. Já passou por isso. Mas já passou por isso, que vai ter alguma coisa pra oferecer pra ele em questão de sabedoria. A criança, ela é, vamos dizer assim, a ligação com o povo. Ó, como é que as pessoas estão se sentindo, sabe? Ele consegue ver na criança como é que ele deveria agir. Só que aí ela fala uma coisa interessante. Tipo, eu vou ter que tomar essas decisões difíceis. Quantas vezes eu decido isso? Foi muito bom aquela cena, foi muito boa. Pra realmente. Ver como tipo, é sempre uma história de violência, sempre tratar com crueldade, é sempre da mesma forma, e por ser sempre assim, chegou um ponto que as coisas começaram a degringolar, perdendo o controle do Império, e agora ele tá ruindo por dentro e tal, dá pra ler muito sobre a nossa sociedade nesse ponto, porque é os Estados Unidos, é nós, é tudo que tá acontecendo ultimamente, sabe? Tipo, eu acho que a série é outra série que cai como uma... Cai assim, perfeitamente no momento que a gente tá vivendo agora. Assim como Westworld Season 3 foi para aquele momento que a gente viu ela. Foi ano passado? Foi ano retrasado, eu acho. Ano retrasado? Acho que foi ano retrasado. Mas assim como ela caiu como uma luva naquele momento, essa daqui também tá caindo como uma luva nesse momento, assim, eu acho. Não foi ano passado! O Westworld foi ano passado. Eu nem lembro mais. Eu acho que foi ano passado, foi no começo da pandemia. Eu não lembro mais. Eu mal lembro, eu não gostei daquela temporada. Eu gostei, tá? Mas enfim, de tudo isso, eu gostei bastante novamente, vamos ficar repetindo isso. De novo, novamente, a direção assistam. foi do Hubert Sanders, é a melhor coisa que o Hubert Sanders já fez. Ele fez o Ghost in the Shell, a versão com a Scarlett Johansson, que foi horrível, e aquele Snow White and the Huntsman, a Branca de Neve, o Caçador, com a Kristen Stewart. Que a única coisa, o único legado que deixou foi separar o Robert Pattinson da Kristen Stewart. Mas é um filme bonito, tá? Eu nem lembro. É um filme bonito visualmente. Eu só lembro que ela traiu o Robert Pattinson Ghost com in the Shell também é um filme muito bonito visualmente. E graças a Deus ele trabalhou muito bem nesse aqui. Fez uma série muito bonita visualmente. É quase um filme. O roteiro não foi dele. O roteiro foi dos outros. Mas os outros escreveram bem. E eu tô de parabéns. Espero que todos assistam. Faço eu imploro pra vocês, assistam. É uma série maravilhosa. Se pá, vai chegar até na Amazon eventualmente, sabe? Porque parece que a Amazon tá meio que agregando as séries da Apple, né? Trazendo pra cá. Sim, Little Fires Everywhere é da Apple. E foi pra Amazon. Eu tô vendo que tem muita série que era da Apple indo pra Amazon Prime Video, mas provavelmente vai ser só depois que tiver todos os episódios lá há um bom tempo. Nós nem continuamos vendo falando nisso, Novos Desconhecidos. Não, paramos. Você vai voltar a ver também. Porque terminou bem legal o último episódio também. Mas assistam. Tá bom, gente? Então é isso, essa foi a nossa review dos 2 primeiros episódios de Foundation, a nova série da Apple TV Plus, baseada nos livros do Isaac Asimov. E se você quiser continuar acompanhando aqui com a gente, dá um like, dá um subscribe e aciona o sininho, tá bom? Até a próxima!